Para quem não me conhece, eu sou a Angélica Queiroz, sou fisioterapeuta e eu sou especialista na área de fisioterapia dermatofuncional, que é uma área da fisioterapia voltada para a estética, para o bem-estar, para o tratamento ali, para elevar a nossa autoestima. E é isso que eu trago aqui para vocês. E aqui na internet eu ensino a fazer a ginástica facial e as automassagens, ou seja, uma combinação, né, de tratamentos naturais para que você consiga cuidar do seu rostinho na sua própria casa para ficar mais bonito e mais jovem, tá? De uma forma natural aí. E o tema da aula de hoje é a ruga de código de barras, que é aquela ruga que aparece aqui ao redor dos lábios, tá? A gente vai entender por que surge essa ruga. Também aprendendo de onde como ela surge, nós também vamos aprender como prevenir, né? Porque nada melhor do que a prevenção. E para quem já tem ou quer fazer essa prevenção, melhor ainda, nós vamos fazer um exercício aí, tá bom? Vamos lá, o que é essa tal ruga de código de barras, né? Bom, ela é uma ruga que o nome dela é ruga perioral. Peri, porque está na periferia, ou seja, ao redor da parte oral, que é da nossa boca, né? Então, é uma ruga, são rugas horizontais, né? Verticais é assim, horizontal. Eu sou péssima com direita, esquerda, com horizontal e vertical. Então, são horizontais, são rugas retinhas assim, que surgem ao redor dos nossos lábios. E é popularmente chamado de código de barras. Por que se chama código de barras? Por causa do formato que ela se assemelha. Fica assim, um monte de risquinho, como se fosse um código de barras. Aqui, ó, eu peguei um livro que tem o código de barras, só para a gente dar uma olhada aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, o código de barras, ele tem um monte de risquinhos. Então, por isso que essa ruga é vertical. Vertical, gente, ó, já me corrigiram aí. Rugas verticais, que se assemelham a um código de barras, por isso que ela é chamada popularmente desta forma. Maravilha? Por que surge essa ruga? O principal motivo é pelo próprio processo de envelhecimento da nossa pele. Quando a gente entra, já começa a ter um processo de envelhecimento que é cedo, né? A partir, eu sempre falo, dos 25 anos, a gente começa a já ter perda de colágeno e tem vários outros fatores, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, tanto da nosso próprio organismo quanto coisas de fora, né? Então, o próprio processo de envelhecimento já causa rugas, né? Então, a falta de hidratação, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente tem menos colágeno, então já fica com um pouco mais de flacidez. A gente fica sem hidratação, né? A pele começa a ficar mais seca conforme vai passando os anos, não é isso? Então, também é mais olha lá, horizontal, sempre horizonte, exatamente. Nossa, gente, que péssimo, né? Obrigada pelas dicas. Eu sempre tenho esse problema, viu? Então, o próprio processo de envelhecimento da nossa pele, ela vai gerando rugas aí em qualquer parte do nosso rosto, tá? E, infelizmente, uma das regiões que pode acontecer de aparecer é exatamente ao redor dos nossos lábios. Outra coisa que pode também causar as rugas na região perioral, ao redor dos lábios, o código de barras, é o excesso de contração. Isso como qualquer outra parte do nosso rosto, né? Quando a gente sorri demais, começa a aparecer os pés de galinha. Quando a gente, até mesmo aqui, ó, o bigode chinês, quando a gente faz essa cara aqui, ó, mais fechadinha, ou de bravo, ou de concentração, aparecem as rugas aqui no meio da testa. Por isso que a gente trata para poder prevenir e para amenizar. E ao redor dos lábios, que movimentos são os que causam essas rugas aí por movimento repetitivo? O principal de todos é de pessoas que são fumantes, né? Por quê? Eu até peguei um canudo aqui. Cadê? Perdi ele. Perdi o canudo. Hoje, nossa, gente, hoje eu tô daquele jeito, né? Aqui, tava caído no chão. Hoje eu tô toda esquecida. Quando a pessoa é fumante, o que ela faz? Ela geralmente segura o cigarro assim. Então, e é um hábito, né? Porque a pessoa que é fumante, ela fuma todos os dias e geralmente mais de uma vez por dia. Então, imagina, fica aqui, ó, o tempo inteiro fazendo este movimento, como a gente falou nas outras partes do nosso rosto, né? De tanto contrair, vai se formando os vincos, as rugas. Então, ao redor dos lábios, uma das principais causas, elas surgem em pessoas que têm o hábito de fumar, né? Então, por conta dessa contração aí, certo? Eu acho que é a principal. Também quem utiliza de instrumentos de sopro, sabe? Flauta,
Tem outras, né? Deixa eu pensar em outras aí. Outros instrumentos que são de sopro. De tanto fazer este movimento, porque a pessoa ou trabalha com isso, ou tem um hobby de usar esses instrumentos musicais, também podem surgir essas rugas por conta do excesso de contração, certo? E já que eu peguei o canudo aqui, tem muita gente que diz que o hábito de usar o canudo para poder tomar um suco, tomar alguma bebida, um refrigerante, também causa essas rugas. Só que eu acho que é demais também, a não ser que a pessoa use o canudo todos os dias e fique segurando dessa forma, né? Ó. Mas geralmente a gente não fica assim, a gente coloca e toma, né? Então, já que é uma das formas, né, de aparecer as rugas, então a gente só evita de ficar contraindo demais essa região, tá? Mas essa aqui não é o principal causador, não. A não ser que realmente a pessoa fique o dia inteiro ali tomando suco só com canudo, né? Mas as principais são essas, além do processo de envelhecimento e também a exposição ao sol sem proteção solar, né? Porque o sol, ele causa envelhecimento precoce da nossa pele, causa manchas. Então, ele também ajuda aí a aumentar a chance de ter rugas. Então, todo esse contexto, todo esse cenário pode aumentar a chance de você ter as rugas ao redor dos lábios, tá certo? Bom, tem pessoas que às vezes não acreditam que funcionam, né, esses tipos de tratamentos naturais. Mas eles funcionam porque a gente trabalha na raiz do problema. Como eu falei aqui, uma das causas é a falta de... é a flacidez, né? Porque a gente começa a ter perda de produção de colágeno e tal. Mas aí, como a gente tem que pensar que nós temos a pele, o músculo e a pele por cima. Então, não adianta a gente trabalhar só a pele aqui. Então, a gente tem que trabalhar a raiz do problema, que é o músculo. E aí, é por isso que eu trago para vocês esses tratamentos naturais, porque a gente não trata só a pele, a gente trata lá embaixo, desde da fundação, digamos, né? O músculo, se o músculo está mais forte, mais firme, a pele, consequentemente, vai ficar também. Então, o nosso aspecto geral vai ficar melhor. É só a gente comparar com a academia. Eu adoro fazer essa comparação porque ela é a principal. Eu até comecei a me chamar de personal trainer do rosto, porque na academia a gente vai lá e faz atividade física, musculação, para quê? Para fortalecer a musculatura do nosso corpo. E aí o músculo fica firme, automaticamente a pele fica firmezinha também. Então, no rosto acontece a mesma coisa. Se a gente fortalece o músculo, a pele fica melhor, né? E aí a gente fica com esse aspecto mais jovial, digamos, por mais tempo, tá? Então, no caso do código de barras, também, tá bom? Então, se a gente consegue tratar a causa do problema, a raiz do problema, além desses detalhes que eu falei que podem causar para a gente fazer, para a gente evitar, no final eu vou dar essas dicas também. A fazer o tratamento natural ajuda, tanto a massagem para a gente melhorar aqui, dar uma relaxada nessa musculatura que vai ficando tensa, quanto a musculação facial, porque a flacidez do músculo também causa essas rugas, tá certo? Então, funciona. É só relaxar e fazer bonitinho, ter um cronograma certinho, porque não adianta fazer só uma vez e esquecer, tá? Então, igual na academia, a gente não vai lá e tem que continuar indo. A academia para o rosto, digamos, é da mesma forma. A gente precisa criar este hábito, tá? Quando a gente cria o hábito, aí sim a gente consegue ver os resultados, certo? Então, continue se cuidando. Vamos criar este hábito, porque conforme for passando o tempo, você vai sentindo aí melhor os resultados. Uma coisa que eu gosto de falar aqui é o seguinte: quando a gente vai fazer o exercício, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Eu vou até ser meio chata de ficar repetindo, mas é fazer e fazer da maneira correta, tá? Os vídeos que eu fazia um tempo atrás eram mais já mostrando o exercício. Eu ia lá, fazia, né? Ou a massagem. Só que eu percebi que as pessoas começaram a fazer muita coisa errada. E quando você faz errado, o que acontece? Ou você começa a piorar a questão das rugas em outras regiões que não tinham, ou começa a piorar onde você já tem, tá? Por isso que o ideal é fazer da forma correta. Por isso que eu comecei a fazer lives, para dar mais conteúdo para vocês, em primeiro lugar, entenderem o conceito geral, né? Antes de fazer, para você saber por que eu estou fazendo esse exercício, para que ele serve, o que a gente está trabalhando ali. Então, por isso que eu tenho explicado assim com mais detalhamento, tá bom? É isso. Agora, umas dicas finais aí para vocês guardarem, tá? Para fazer porque como a gente consegue fazer a prevenção aí
dessas rugas do bigode chinês. Toda hora eu estou insistindo do bigode chinês, né? Na região do código de barras. Primeira coisa, hidratar a nossa pele. A hidratação, ela serve para todos nós. Uma pele mais seca, ela fica mais desvitalizada e ela é mais propensa a ter rugas, né? Então, se a gente não hidrata adequadamente, principalmente quem já tem a pele mais seca, tem que tomar muito cuidado com isso. Hidrata o seu rosto todos os dias. Todas as peles, elas precisam de hidratação. Mesmo quem tem a pele mais oleosa, às vezes fala, mas minha pele já... Tem hidratantes que são próprios para a pele oleosa, tá bom? Então, nós temos que usar o hidratante. Então, se você já tem a pele mais seca, também é importante, é muito importante que você hidrate, tá? E também nessa região, tá bom? Outra coisa, protetor solar. Isso aqui é uma coisa que eu falo também para sempre. Hidratante não, protetor solar você tem que usar todos os dias, faça chuva, faça sol, mesmo no dia que você não vai sair de casa. Então, passou no rosto, capricha aqui na região ao redor dos lábios também. Tem lugares que a gente esquece de aplicar com detalhe, assim, né? Às vezes ao redor, em cima da pálpebra, às vezes é bom a gente passar aqui também. Não passa um montão para não ficar escorrendo, claro, mas hoje tem aqueles que são mais sequinhos. Passar aqui, porque a pálpebra também, a pele é fininha, ela precisa dessa proteção. E essa região ao redor dos lábios, a gente às vezes passa, espalha e não dá uma atenção aqui devida. Então, ó, não esqueça de aplicar o protetor, porque o sol, não só o sol, mas a luz de casa tal, elas causam envelhecimento precoce da nossa pele. Então, hidratação e protetor solar sempre. Isso já vai auxiliar aí na prevenção dessas rugas. Uma coisa que eu falei aqui, que acho que é uma das campeãs aí de aumentar a chance de você ter rugas ao redor dos lábios, é o hábito de fumar, como eu disse, né? Por causa da forma que a pessoa fica segurando o cigarro ao redor dos lábios, né? Assim. E quem é fumante sabe que quem é fumante ou conhece alguém que é fumante, é um hábito, então a pessoa faz ali, ela fuma durante todos os dias e mais de uma vez por dia. O hábito de ficar segurando o cigarro dessa forma também vai ficar com vincos. Por quê? Porque é um movimento repetitivo, da mesma forma que a gente repete em outras regiões do rosto e forma esse vinco. Então, obviamente, o ideal, não só para as nossas rugas, mas para a nossa pele, para a qualidade de vida, para a saúde, seria não fumar. Mas quem tem o hábito, só tentar evitar fazer, ó, esse biquinho, tá? Tentar achar um outro jeito, tentar se adaptar aí, porque realmente o hábito ele além de deixar a pele mais seca, né? Então tem que hidratar mais, tem que beber bastante água, né? Também o movimento repetitivo aumenta aí essas chances.